Esse evento surgiu de uma pergunta que a gente se fez no Instituto Alziras, né? O que seria da pandemia se as mulheres, em toda a sua diversidade, fossem mais ouvidas? Lembrar que o coronavírus afetou a vida da população brasileira drasticamente de forma geral, mas afetou a vida das mulheres em particular, né? O que a gente viu é que na esfera pública, as mulheres foram para a linha de frente no atendimento dos serviços de saúde, né? A gente tem que lembrar que mais de 80% das profissionais de saúde, enfermeiras, técnicas de saúde, são mulheres, né, que estão imersas no risco da pandemia, no atendimento das pessoas doentes. E também a gente tem aqui lideranças políticas que estão aqui conosco, que estão comprometidas em criar soluções para lidar com um dos maiores desastres globais de saúde pública, sem precedentes na nossa história, e muitas vezes sem poder contar com o devido respaldo do governo federal, né? Isso na esfera pública, mas se a gente pensar, por exemplo, em âmbito privado, o que a gente viu acontecer foi que o fechamento das escolas e a sobrecarga do sistema de saúde transferiu para as famílias, e particularmente para as mulheres, uma parcela da responsabilidade pública pelos cuidados cotidianos com a manutenção da vida de crianças, de pessoas idosas e de pessoas doentes, né? Então, se antes da pandemia as mulheres já dedicavam mais do que o dobro do tempo dos homens semanalmente para os trabalhos domésticos não remunerados, elas estão, nesse momento, ainda mais sobrecarregadas, né? Em virtude de todo o cenário do que a gente vive, principalmente desse direcionamento de negar o que de fato acontece desde o início, de negar os avanços, de negar as medidas restritivas, de negar, inclusive, o poder destruidor de um vírus, nós estamos colhendo, infelizmente, uma falta de alinhamento não apenas dos entes federados, mas principalmente estamos colhendo uma dúvida muito grande da cabeça das pessoas. Acaba que, querendo ou não, tem exigido muito dos líderes locais. É na cidade onde as pessoas vivem, são nos nossos municípios onde tudo acontece. São nas nossas portas onde as pessoas batem, precisando sim de leitos clínicos, leitos de UTI, procurando também auxílio para tantas coisas, para tantas dificuldades. As pessoas sim estão passando fome, as pessoas precisam desse auxílio. Muitas das nossas mulheres, o índice de violência contra a mulher e o número de feminicídios tem aumentado de uma forma tremenda, impactante tudo isso, né? E é extremamente necessário, enquanto gestores, sermos norteados, sim, né? Por aqueles que ditam as normas de controle na área da saúde, na área da ciência. E enquanto estivermos assim, com certeza estaremos tomando decisões que vão, com certeza, não agradar uma grande parcela da população, mas mais do que isso, as pessoas vão entender num futuro bem próximo, e é por isso que a gente, né, de fato, está de pé, de fato a gente luta para poder reverter tantos quadros, né? Nós que estamos nas gestões municipais, nós sabemos o quanto tem sido difícil para cada uma e para cada um de nós, gestores municipais, enfrentar essa pandemia, garantindo as condições para salvar vidas. Aí dá para a gente ver o quanto o SUS é importante para o Brasil, o quanto foi acertada a postura nossa de lutar lá na Constituinte para garantir um sistema único de saúde. Todos se queixam do sistema, tem muita coisa para melhorar? Tem, mas vamos imaginar o que seria de nós hoje sem o SUS, o que seria do Brasil já quase colapsado sem um sistema único de saúde, esse mesmo sistema muito criticado por muitos, mas que hoje atende ao pobre e ao rico da mesma forma. As mulheres são as que mais estão sendo desempregadas. A gente tem um dado aqui que de abril a novembro de 2020, o saldo de vagas positivo para os homens foi de 168 mil postos abertos de trabalho, enquanto que para as mulheres foram 94 mil demissões, cargos, funções eliminadas. Então, mais uma vez, a mulher é vítima da pandemia com o aumento do desemprego. Que a pandemia simplesmente deu visibilidade a famílias em situação de risco, as mulheres vítimas de toda ordem de violência. E por que nós não discutimos isso antes? Cadê a capacidade de gestão
de todas as esferas de governo, de perceber quem nós somos, os números, os dados, números de mulheres, números de criança, de famílias em situação de risco. E que a gente falou aqui muito bem do Sistema Único de Saúde, mas a gente tem que também falar sobre o Sistema Único de Assistência Social, uma luta de trabalhadores que buscam entender e promover as famílias em situação de risco, e que há financiamento zero em todas as instâncias de poder. Zero para viabilizar essas famílias, para que elas tenham direito à renda e fazer as suas escolhas. Então, hoje, eu divido aqui com minhas colegas uma grande preocupação, mas também o enfrentamento que a gente vai fazer no dia a dia, que é os conselhos municipais, para garantir a paridade entre a população e o governo, criar frentes de abertura onde as mulheres possam falar suas realidades e acolher essas demandas com bastante responsabilidade, e também um desafio que é, no meu caso aqui, como pensar nas nossas crianças, nas nossas meninas, porque aqui 40% da população tem entre 0 e 19 anos. Então, se a gente refletir sobre esses atos, né, de fato é desafiador, mas eu penso que são as mulheres que hoje vêm tomar a proporção das suas falas e de sua sabedoria em relação ao saber local e o saber comunitário, é que me permitiu também a garra, inclusive de ouvi-las, de estar aqui, de saber que a gente é acolhida e que a voz não é diferente, não é dissociada em relação ao compromisso que nós temos com a segurança dessas mulheres em todos os sentidos, mas é uma defesa universal, de direitos humanos acima de tudo. Então, eu acho que eu nunca vou perder de vista essa matéria tão importante, que são essas políticas que apoiam essas famílias como estratégia, porque é uma sociedade justa, é aquela que acolhe a todas as pessoas. A Fiocruz, ela atua como uma instituição de ciência e tecnologia para o Sistema Único de Saúde, realizando atividades de pesquisa, de educação, de vigilância, de desenvolvimento tecnológico, de produção de insumos, e tem 2 institutos nacionais de atenção à saúde, atenção especializada. Ela tem uma capacidade, ela tem uma missão e um mandato da sociedade, né, através do seu estatuto, de poder realizar várias ações nesse enfrentamento. Então, o observatório, que eu fiz referência aqui, é uma dessas ações. Disponibilizar informações, evidências científicas para que gestoras, né, como vocês, e para que gestores tomem as decisões e possam tomar as medidas públicas, as políticas públicas necessárias. Sim. E nessas frentes que eu falei da Fiocruz, há uma forte presença de mulheres. Há uma forte presença de mulheres, é uma mulher que chefia o Laboratório de Vírus Respiratório Sarampo, é uma mulher que dirige o nosso Instituto de Infectologia, é uma mulher que coordenou o trabalho para que obtivéssemos o registro da vacina, que saiu agora em março, né? E são mulheres que não estão nesses cargos de maior projeção, que fazem a maioria da nossa instituição e que, portanto, estão se desdobrando neste momento para que a Fiocruz possa dar essas respostas. Eu posso dizer que são o nosso compromisso, a nossa obrigação institucional, mas o corpo de trabalhadoras e trabalhadores da Fiocruz está indo além disso. Esse esforço da vacina é um dos maiores esforços, né, que estamos fazendo hoje. É que a vacina vai ter que ser combinada com outras estratégias. Quer dizer que vamos ter que ficar sob cerco, como se diz, de lockdown. Não é isso, não é isso. Mas teremos que ter controle, teremos que ter todas as medidas, que eu nem gosto de falar de distanciamento social, acho que é mais um distanciamento físico que faz falta também, mas mais do que nunca a gente precisa de muita sociedade. Eu queria lembrar também que a pandemia afeta as mulheres de maneira desigual, né? Dependendo da sua classe social, da sua raça, do lugar onde elas vivem, do tipo de trabalho que elas desempenham. Que as mulheres são mais da metade da população brasileira, são 51% da população, e as mulheres negras são o maior grupo populacional do país. A gente está falando de 27% da população. Então, a gente não está falando das minorias, a gente está falando das maiorias silenciadas e historicamente destituídas de poder,
como já nos ensinou a Lélia Gonzalez, né? Se as mulheres estão imersas nos riscos da pandemia, eu queria dizer que já passou da hora delas terem direito de decidir sobre as políticas públicas que impactam as nossas vidas. Mas a gente, mais do que nunca, precisa de mais de nós nos espaços de poder e tomada de decisão política, e precisamos garantir condições para que essas mulheres que já estão nesses espaços possam governar e exercer plenamente os seus mandatos, livres de assédio, livres de ameaças, livres de violência e discriminação.